Você já se perguntou se está no caminho certo da sua vida? Já sentiu aquela inquietação no coração, como se algo dentro de você dissesse que é hora de mudar, mas você insiste em continuar? Muitas vezes os sinais de Deus chegam até nós de forma clara, mas estamos tão distraídos, tão ocupados ou tão apegados ao que conhecemos que preferimos ignorar. Só que ignorar esses sinais pode custar caro, pode significar anos de frustração, relacionamentos quebrados, perdas financeiras e até doenças emocionais. Deus fala, e Ele fala de muitas formas, nem sempre será uma voz audível, como em um filme. Muitas vezes será uma sequência de situações, sentimentos, pressentimentos ou até mesmo acontecimentos que parecem coincidências, mas que na verdade são convites ao despertar. Hoje eu quero abrir os seus olhos para sinais que você talvez já esteja recebendo, mas que ainda não entendeu. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso, existe um motivo. Talvez seja exatamente Deus usando este momento para falar diretamente com você. Antes de seguirmos, já te peço, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui diariamente entregamos mensagens que expandem sua consciência e fortalecem sua vida espiritual. E não esqueça, na descrição você encontra o link para o meu e-book sobre o despertar espiritual, que vai te guiar de forma prática nesse processo de transformação. Porque Deus envia sinais. Deus não é um tirano que decide castigar quando você erra. Ele é a fonte de amor puro e verdadeiro. E como Pai amoroso, Ele envia sinais quando percebe que estamos insistindo em um caminho que não vai nos levar ao nosso propósito. Muitas vezes, esses sinais surgem porque estamos desviando da missão que nossa alma escolheu. Nossas escolhas estão gerando sofrimento desnecessário. Chegou a hora de um novo ciclo, mas temos medo de soltar o velho. Há algo maior nos esperando, mas ainda estamos agarrados ao que é pequeno. E sabe qual é o problema? O ser humano, em sua teimosia, muitas vezes prefere o conforto da prisão à liberdade do desconhecido. Então Deus precisa agir, intensificando os sinais até que você entenda. O primeiro sinal, o vazio interior. Um dos primeiros sinais de que Deus quer que você mude de caminho é a sensação de vazio, mesmo quando tudo parece certo na sua vida. Você pode ter um emprego estável, um relacionamento aparentemente sólido, dinheiro entrando, mas por dentro sente que algo está faltando. Esse vazio não é depressão necessariamente, é o espírito dentro de você dizendo: esse não é o lugar, essa não é a missão, você não nasceu só para isso. É como se tudo ao redor estivesse em ordem, mas você se sente deslocado. Esse é um sinal que muita gente ignora, tentando preencher o vazio com distrações, compras, vícios, redes sociais, relacionamentos passageiros. Mas quanto mais você tenta se enganar, maior fica o buraco, porque o vazio não é falta de coisa externa, é falta de propósito. O segundo sinal, portas se fechando. Outro sinal claro de que Deus quer que você mude de caminho é quando portas começam a se fechar, mesmo quando você insiste em abri-las. Você pode tentar de tudo, enviar currículos, insistir em negócios, segurar pessoas que querem ir embora, mas nada funciona. Isso não é azar, não é incompetência, é direção divina. Às vezes Deus fecha portas que você está tentando abrir à força porque Ele sabe que se você entrar, vai se machucar. É como uma criança insistindo em colocar o dedo na tomada. O pai puxa a mão dela e a criança chora, mas não percebe que foi protegida. Quantas vezes você já se revoltou porque algo não deu certo e anos depois percebeu que foi livramento? O emprego que não te chamou, a pessoa que te deixou, o projeto que não saiu. Tudo isso pode ter sido a mão de Deus desviando você do perigo. O terceiro sinal, inquietação constante. Quando Deus quer te mover, Ele não deixa você confortável em lugares errados. Você pode até estar em um emprego bom, mas começa a sentir tédio, impaciência, vontade de algo maior.
pode estar em um relacionamento, mas algo lá dentro diz que não é ali que sua alma vai florescer. Essa inquietação não é ingratidão, é um chamado. É como se o Espírito estivesse dizendo: levanta, porque eu tenho algo novo para você. Se você tenta silenciar essa voz com distrações, ela volta ainda mais forte, até que você não consiga mais ignorar. O quarto sinal: repetições de mensagens. Outro sinal claro é quando você começa a ouvir a mesma mensagem de várias formas. Você vê uma frase em um livro, depois escuta algo parecido em uma música, alguém comenta o mesmo tema e de repente você dá de cara com este vídeo que fala exatamente sobre isso. Isso não é coincidência, é sincronicidade, é o universo conspirando para que você preste atenção. É como se Deus estivesse repetindo até que você finalmente diga: ok, eu entendi. Ignorar os sinais custa caro. Aqui está a verdade: toda vez que você ignora os sinais, a vida se encarrega de aumentar a intensidade. O vazio vira angústia, as portas fechadas viram crises, a inquietação vira ansiedade, até que em algum momento você é empurrado para mudanças a mudança. Deus prefere que você ouça a voz suave, mas se você insiste em não escutar, ele permite que a vida fale mais alto, não como castigo, mas como alerta. Essa foi apenas a primeira parte dessa mensagem. Ainda temos muito o que falar sobre outros sinais, sobre o perigo de ignorá-los e sobre como alinhar sua vida ao novo caminho que Deus está te mostrando. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva nos comentários: eu quero estar atento aos sinais de Deus. Isso será seu compromisso público de não viver mais no piloto automático. E lembre, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Na descrição você encontra o link para o meu e-book sobre o despertar espiritual, um guia para te ajudar a discernir a voz de Deus no meio do caos. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Na primeira parte desta mensagem, vimos que Deus envia sinais para nos alertar de que o caminho atual não é mais para nós. Falamos sobre o vazio interior, as portas que se fecham, a inquietação constante e as mensagens repetidas em diferentes formas. Agora vamos aprofundar e revelar outros sinais poderosos, aqueles que você talvez já tenha sentido, mas não percebeu que eram convites claros de Deus para mudar de direção. O quinto sinal: pessoas saindo da sua vida. Esse é um dos sinais mais dolorosos, mas também mais claros. Quando Deus quer que você mude de caminho, muitas vezes Ele começa a afastar pessoas que já cumpriram seu papel na sua jornada. Talvez amigos de longa data se distanciem sem motivo aparente. Talvez um relacionamento termine de forma abrupta. Talvez pessoas que você jurava que estariam para sempre ao seu lado simplesmente sigam em outra direção. Isso dói. O coração humano não entende, mas a alma sabe. Há ciclos que precisam se encerrar para que novos possam começar. Se você insiste em segurar pessoas que já estão sendo levadas, você atrasa sua própria evolução. Deus não retira ninguém da sua vida por capricho. Ele remove quando sabe que aquela presença está impedindo você de viver algo maior. Pode ser doloroso agora, mas em algum momento você vai perceber que foi necessário. O sexto sinal: acontecimentos inesperados. Às vezes, a vida dá voltas tão bruscas que você não entende nada. Perdas, mudanças repentinas, doenças, acidentes, demissões inesperadas. Tudo isso pode ser usado por Deus como alerta. É claro que nem todo acontecimento difícil significa que você está no caminho errado, mas quando essas situações se acumulam em áreas específicas da sua vida, é preciso prestar atenção. Pode ser que Deus esteja permitindo esses choques como forma de cortar vínculos com algo que não te serve mais. Quantas vezes, depois de uma crise dolorosa, você descobriu uma força interior que não sabia que tinha? Quantas vezes uma porta que se fechou à força abriu espaço para algo muito melhor? Esses acontecimentos inesperados são como terremotos espirituais.
derrubam o que estava frágil, mas preparam terreno para a reconstrução. O sétimo sinal, o corpo começa a falar. Muita gente ignora, mas o corpo é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos alertar. Doenças psicossomáticas, crises de ansiedade, insônia, dores inexplicáveis. Tudo isso pode ser reflexo de uma alma gritando: você não está no caminho certo. Se você vive exausto, sem energia, sempre ansioso ou constantemente doente, sem causa aparente, talvez não seja apenas físico, talvez seja espiritual. O corpo fala o que a alma não consegue mais esconder. Ignorar isso é perigoso. Muitas pessoas insistem em permanecer em ambientes tóxicos, em relacionamentos destrutivos ou em empregos que drenam sua energia. E o corpo paga o preço. Deus usa até mesmo os sintomas físicos como alerta. Pare. Mude, eu tenho algo melhor para você. O oitavo sinal: convites para novos caminhos. Nem sempre os sinais são negativos. Muitas vezes, Deus também envia convites sutis para o novo. Você começa a sentir interesse por coisas diferentes, recebe oportunidades inesperadas, conhece pessoas que despertam em você novos sonhos. Esses convites podem parecer pequenos no início, uma ideia, uma inspiração, um convite de alguém, mas se você prestar atenção, verá que é como se o universo inteiro estivesse conspirando para te levar em uma direção diferente. O problema é que muitas vezes preferimos ignorar porque temos medo. Medo de sair da zona de conforto, medo de perder o que já temos, medo de errar. Mas lembre-se, o medo é a maior barreira para a transformação. O convite é Deus dizendo: confie, eu vou com você. O nono sinal, sonhos e intuições. Outro sinal fortíssimo de que Deus quer mudar seu caminho são os sonhos e intuições. Quantas vezes você sonhou com algo que parecia tão real, tão simbólico, que ficou dias pensando naquilo? Quantas vezes sentiu dentro de você uma voz suave dizendo: não vá por aí, não faça isso, cuidado? Esse é um dos canais mais íntimos de comunicação de Deus com você. No silêncio da noite ou na calma da mente, ele fala de forma clara, mas você precisa aprender a ouvir. O problema é que muitas vezes descartamos como coisa da cabeça. Mas lembre-se, Deus não precisa gritar. Ele fala na sutileza. Quanto mais você cultiva silêncio, oração e presença, mais fácil é reconhecer essa voz. O décimo sinal: sensação de que algo está errado. Por fim, um sinal que muitos sentem, mas poucos respeitam: a sensação constante de que tem algo errado. Você não consegue explicar, não há lógica, mas lá dentro algo aperta, algo incomoda, algo diz: esse não é o caminho. É como se tudo ao redor dissesse que está bem, mas o seu espírito não está em paz, e a paz é o termômetro do espírito. Quando você perde a paz, é porque está insistindo em algo que não é para você. Deus fala através da paz. Se a paz desapareceu, é hora de parar e avaliar o perigo de resistir à mudança. Todos esses sinais têm um objetivo: mover você para o lugar certo. O perigo está em resistir. Quanto mais você resiste, mais pesado se torna. É como remar contra a corrente. Você se cansa, se frustra, se machuca. Deus não quer que você viva em luta constante. Ele quer que você flua no caminho que foi desenhado para você. Mas para isso é preciso coragem de soltar o que já não serve. Já falamos de 10 sinais claros de que Deus quer mudança. Na parte 3, vamos explorar profundamente o perigo de ignorar os sinais. O que acontece quando insistimos em ficar onde Deus já não está e quais são as consequências espirituais e emocionais disso. Escreva nos comentários: eu escolho ouvir os sinais de Deus. Isso será um compromisso público de que você não quer mais viver no automático. E lembre, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Na descrição você encontra o link para o meu e-book sobre o despertar espiritual, que vai aprofundar ainda mais essa jornada.
mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Nas duas primeiras partes, exploramos os sinais que Deus envia para nos mostrar que é hora de mudar: o vazio interior, portas que se fecham, inquietações, mensagens repetidas, pessoas que saem da nossa vida, acontecimentos inesperados, convites sutis para o novo, sonhos e intuições, e a sensação constante de que algo está errado. Agora, precisamos falar sobre algo essencial: o perigo de ignorar esses sinais. Porque, mesmo que Deus seja paciente, amoroso e cheio de misericórdia, insistir em um caminho errado traz consequências reais. Não é castigo, é simplesmente a lei da vida. Toda escolha gera frutos, e quando você planta em solo seco, não há como colher flores. O peso de insistir no que já morreu. Um dos maiores erros que podemos cometer é insistir em manter vivo aquilo que Deus já declarou encerrado. Relacionamentos que já perderam a vida, mas você insiste por medo de ficar só. Empregos que já drenaram sua energia, mas você se agarra por medo do novo. Sonhos antigos que não fazem mais sentido, mas você mantém por apego ao passado. Quando insistimos em segurar o que já morreu, o resultado é sempre sofrimento. É como carregar um corpo sem vida nos ombros. No início parece suportável, mas com o tempo o peso se torna insuportável e o cheiro insuportável. Deus fecha ciclos porque sabe que algo novo precisa nascer. Se você resiste, o peso só aumenta. O vazio que se transforma em dor. Na parte 1 falamos do vazio interior como um sinal suave de Deus, mas quando você ignora, esse vazio cresce e se transforma em dor. Primeiro é uma inquietação, depois vira angústia, mais tarde pode se tornar ansiedade, depressão, crises de pânico. O corpo, a mente e a alma gritam quando você se recusa a mudar. Deus fala no sussurro, mas se você não ouve, a vida aumenta o volume até que seja impossível ignorar. As portas que viram muros. Quando portas começam a se fechar, é Deus dizendo: esse não é o caminho. Mas se você insiste em forçar, em arrombar portas que não são para você, essas portas se transformam em muros. Você tenta e nada dá certo. A frustração cresce, o tempo passa e a sensação de estar estagnado aumenta. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele sabe que você está batendo na porta errada. Relações que viram prisões. Talvez um dos sinais mais ignorados seja nos relacionamentos. Quantas pessoas insistem em permanecer em laços tóxicos, destrutivos, abusivos, acreditando que é amor? Quantas vezes Deus já mostrou que não é para você, mas você insiste em permanecer? Quando isso acontece, o amor se transforma em prisão. Você perde sua identidade, sua energia, sua paz, e o que deveria ser fonte de crescimento se torna fonte de adoecimento. Deus nunca quis que você vivesse em prisão. Se você sente que perdeu sua paz, talvez seja a hora de soltar. Crises que poderiam ter sido evitadas. Ignorar sinais também pode gerar crises mais intensas. Uma demissão inesperada poderia ter sido evitada se você tivesse ouvido os avisos internos de que aquele trabalho não era mais o seu lugar. Uma separação dolorosa poderia ter sido menos traumática se você tivesse escutado quando Deus começou a mostrar os desequilíbrios. Muitas vezes, a vida precisa nos empurrar com força porque não entendemos os convites suaves. Mas quando isso acontece, o processo é muito mais doloroso. O perigo espiritual de ignorar. Além das consequências emocionais e físicas, há também um perigo espiritual. Quando você insiste em caminhos errados, sua energia espiritual se esgota. Você perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque está tão ocupado brigando contra a vida que não consegue mais silenciar para escutar. A alma se endurece. Você se acostuma a viver no automático. E o que antes era apenas um desvio se torna um deserto espiritual. Mas aqui está a boa notícia: nunca é tarde para voltar. Deus não se afasta
gosta de você, ele apenas espera que você pare de correr na direção contrária, o aprendizado por amor ou pela dor. Essa é uma verdade que precisamos aceitar. Todos aprendemos mais cedo ou mais tarde. A questão é, vamos aprender pelo amor ou pela dor? Quando escutamos os sinais suaves de Deus, aprendemos pelo amor. Quando ignoramos, aprendemos pela dor. E Deus, em sua infinita bondade, permite até mesmo a dor, não porque deseja nos ver sofrer, mas porque sabe que muitas vezes é a única forma de nos despertar, o chamado para parar de resistir. Você não precisa esperar que tudo desmorone para mudar. Pode escolher ouvir agora, pode escolher confiar agora, pode escolher entregar o controle agora. Resistir só prolonga o sofrimento, confiar abre o caminho. Na parte 4, vamos falar sobre como discernir com clareza a voz de Deus, como diferenciar entre intuição verdadeira e medo, como saber se é realmente Deus pedindo mudança ou apenas insegurança da mente. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho aprender pelo amor, não pela dor. E lembre, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra. Na descrição você encontra o link do meu e-book sobre o despertar espiritual para aprofundar ainda mais essa caminhada. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Até aqui vimos os sinais que Deus envia e também as consequências de ignorá-los. Mas existe uma pergunta essencial que muitos fazem: como diferenciar se é realmente Deus falando ou se é apenas minha mente, meus medos ou minhas emoções? Esse é um dos maiores desafios espirituais do ser humano. Reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho interno e externo não é fácil, mas é possível, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A voz de Deus é clara e simples. Deus não é um ser confuso que fala em enigmas indecifráveis para enganar ou atrapalhar você. Ele é fonte de amor puro e verdadeiro, e quando fala, sua voz traz clareza. Isso não significa que ele vai dar todos os detalhes de cada passo, mas significa que a mensagem central será simples. Enquanto o medo fala com desespero, ansiedade e urgência, a voz de Deus traz paz, mesmo quando pede uma mudança difícil. Esse é o primeiro critério, a paz. Se você está em dúvida, observe. A ideia traz desespero e correria ou traz serenidade e convicção. O teste da paz. A paz é o maior termômetro espiritual. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso significa que a presença de Deus sempre deixa um rastro de paz, mesmo quando a mensagem é desafiadora, mesmo quando envolve renúncia, mesmo quando pede coragem. Existe uma paz silenciosa que acompanha. Já o medo, a ilusão e as forças contrárias deixam um rastro de agitação. A mente fica acelerada, o coração inquieto, o corpo tenso. Se não há paz, desconfie. O teste da coerência. A voz de Deus nunca se contradiz. Ela é coerente com a verdade, com a justiça e com o amor. Quando você recebe uma intuição, uma inspiração ou um sinal, pergunte: isso é coerente com o caráter de Deus? Isso gera frutos de bondade, verdade e crescimento. Se a resposta for sim, há grande chance de ser direção divina. Se for algo que incentiva egoísmo, mentira, manipulação ou orgulho, não é de Deus. O teste da repetição. Deus sabe que somos teimosos e inseguros, por isso, muitas vezes, ele repete a mensagem de formas diferentes. Primeiro, você sente no coração, depois, alguém fala algo semelhante. Mais tarde, você lê em um livro ou ouve em um vídeo. É a mesma mensagem aparecendo em diferentes lugares. Isso é chamado de sincronicidade, não é coincidência, é a paciência de Deus, repetindo até que você entenda. O silêncio de Deus.
Muitas vezes, a ausência de resposta também é resposta. Quando você ora, pede sinais, busca direção e nada acontece. Pode ser que a resposta já foi dada e você não gostou dela. Pode ser também que não seja a hora de agir ainda. O silêncio de Deus não é abandono, é um convite à paciência e à confiança. É como um pai que segura a mão do filho e diz: continue caminhando, ainda não é hora de mudar. Discernindo entre medo e intuição. O medo sempre fala de perda. Ele diz: se você mudar, vai perder tudo, vai dar errado, vai acabar sozinho. Já a intuição de Deus fala de propósito. Ela diz: se você mudar, vai crescer, vai se alinhar, vai florescer. O medo paralisa, a intuição inspira. O medo te afasta da vida, a intuição te aproxima do propósito. A importância do silêncio interior. É impossível ouvir a voz de Deus em meio a ruídos constantes. Muitos não discernem porque estão sempre ocupados, sempre distraídos, sempre cercados de barulho. Para reconhecer os sinais de Deus, é preciso cultivar momentos de silêncio, oração e presença. No silêncio, a voz interior se fortalece. No barulho, ela se perde. Os frutos confirmam a voz. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Isso vale também para intuições e sinais. Pergunte: essa decisão gera frutos de paz, crescimento, amor e verdade, ou gera frutos de confusão, dor, egoísmo e destruição? A voz de Deus sempre gera bons frutos. Pode doer no início, pode desafiar, mas os frutos finais serão sempre vida. Deus não manipula pelo medo. Outro ponto essencial: a voz de Deus nunca manipula pelo medo. Se você sente que está sendo pressionado a decidir imediatamente ameaçado por desgraças, provavelmente não é Deus. Ele orienta com firmeza, mas nunca manipula. O medo é arma do inimigo. O amor é a voz de Deus. Como praticar o discernimento. Discernir não é algo que acontece de um dia para o outro. É como um músculo que precisa ser treinado. Quanto mais você pratica, mais sensível se torna. 3 exercícios práticos. 1. Escreva suas intuições. Ao anotar, você começa a perceber padrões. 2. Ore pedindo confirmação. Não tenha medo de pedir clareza. Deus não se irrita com sua insegurança. 3. Espere os frutos. Nem toda decisão precisa ser imediata. Muitas vezes, o tempo confirma o que é de Deus e o que não é. Quando Deus fala através da dor. Mesmo quando ignoramos os sinais suaves, Deus continua falando através da dor. Uma demissão, uma separação, uma crise de saúde podem ser megafones divinos. O problema é que quanto mais resistimos, mais dolorosa é a lição. Mas nunca se esqueça, mesmo na dor, a intenção de Deus não é destruir, é redirecionar. Discernir a voz de Deus é possível. A paz, a coerência, a repetição, os frutos e o silêncio são bússolas confiáveis. Se você está em dúvida, pare, respire, ore e espere. O que é de Deus se confirma, o que não é se desfaz. Não permita que o medo seja seu guia. Deixe que a paz seja sua bússola. Na parte 5, vamos concluir falando sobre como alinhar sua vida ao novo caminho que Deus está preparando, como ter coragem de soltar o velho e abraçar o novo, e como viver diariamente atento aos sinais da fonte. Escreva nos comentários: eu escolho a paz como minha bússola. E lembre, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Na descrição você encontra o link para o meu e-book sobre o despertar espiritual, que vai te ajudar a aprofundar ainda mais esse discernimento. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Chegamos à parte final desta mensagem. Até agora falamos sobre os sinais que Deus envia, as consequências de ignorá-los e como discernir se é realmente Ele quem está falando. Mas há um passo essencial: como alinhar sua vida ao novo caminho que Deus está apontando. Reconhecer os sinais é importante, mas obedecer é ainda mais. O desafio de soltar o velho. O maior obstáculo para viver o propósito de Deus não é a falta de sinais, mas o apego ao que já passou. Somos seres de hábito, gostamos do conhecido. Mesmo quando dói, preferimos a prisão familiar à liberdade
realidade desconhecida. Por isso, soltar é tão difícil. Mas aqui está a verdade. Deus não pode encher mãos que estão agarradas ao passado. Se você quer receber o novo, precisa abrir mão do velho. Essa é a parte mais dolorosa, mas também a mais libertadora. A fé como ponte para o novo. Seguir os sinais de Deus exige fé. Fé não é ausência de medo. Fé é seguir mesmo com medo, confiando que Ele sabe mais do que você. Fé é atravessar a ponte mesmo sem ver o outro lado. Quando Deus pede para você mudar de caminho, Ele não mostra todos os detalhes. Ele mostra o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, o segundo se revela. É assim que funciona. Passo a passo, confiança a confiança. O poder da entrega. Muitas vezes, estamos tão acostumados a controlar tudo que esquecemos de nos entregar, mas o verdadeiro poder espiritual está em dizer: Deus, eu não sei para onde estou indo, mas sei que contigo estarei seguro. Essa entrega não é passividade, é confiança ativa, é continuar agindo, mas sem desespero, é se mover, mas deixando espaço para Deus conduzir. Como alinhar sua vida ao novo caminho? Primeira, ore diariamente pedindo clareza. Deus, mostra-me o próximo passo. Segunda, haja em pequenas mudanças. Não espere grandes revelações. Comece pelo que já sabe que precisa mudar. 3. Cultive silêncio e presença. É no silêncio que a voz de Deus se fortalece. 4. Esteja aberto ao inesperado. Muitas vezes o novo virá de onde você menos espera. 5. Confie no tempo. Nem tudo acontece de imediato. O processo faz parte do aprendizado. A coragem de obedecer. Reconhecer os sinais, sem obedecer não muda nada, o que transforma é a obediência. Quando você age de acordo com o que Deus está mostrando, sua vida começa a se alinhar, as portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, a paz retorna. Obedecer pode ser doloroso no início, mas é sempre libertador no final. Viver atento aos sinais. Alinhar sua vida com Deus não é um evento único, é uma prática diária. É viver com olhos e ouvidos abertos para o que Ele está dizendo em cada detalhe. É transformar sua vida em uma oração contínua. Os sinais não vão parar, eles vão acompanhar você até o fim da jornada. A questão é, você vai ignorar ou vai atender? Deus fala. Ele fala através do vazio, das portas fechadas, da inquietação dos sonhos, das pessoas que entram e saem, das crises e dos convites sutis para o novo. Ele fala através da paz, da coerência, da repetição e dos frutos. O propósito de todos esses sinais é um só: alinhar você ao caminho da sua missão, ao lugar onde sua alma vai florescer, ao destino que Ele desenhou para você antes mesmo de você nascer. Então não ignore, sua vida não é aleatória, seus dias não são desperdiçados. Cada sinal é um convite de Deus para que você viva em plenitude. Hoje você tem uma escolha: continuar resistindo ou confiar e se entregar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho obedecer aos sinais de Deus. Esse será seu compromisso público de que você não vai mais viver no piloto automático. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E não esqueça, na descrição você encontra o link do meu e-book sobre o despertar espiritual. Esse material